Buenos días, estimados oyentes de Rumbo a lo Ignoto. Acá estamos con una actividad terapéutica que tal vez sea poco conocida acá en Uruguay, a pesar de que hace muchos años que sus practicantes se encuentran acá y de que está siendo instalada acá en Uruguay, y por eso hemos pensado que sería bueno un poco difundirla y un poco que la audiencia supiera de qué se trata, cuáles son sus beneficios, cómo acercarse en caso de interés. Acá estamos con Peixoto Ribeiro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por invitarme a Uruguay, a Montevideo. Estou realmente muito contente e muito feliz de estar aqui. Peixoto es brasilero, si no me equivoco, radicado en Chile, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo viene esto del Llorei, cómo surge un poco a nivel mundial. Fundador, bueno, sabemos que es... Mokichi Okada é o nome do fundador, não? Nossa instituição foi fundada em Japão no ano de 1931, portanto é uma filosofia muito recente, pero apesar de isso já estamos em los 5 continentes. ¿No? Bueno, seu objetivo, quando criou a instituição e criou a prática do Llorei, que vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre ela, era dar às pessoas algo concreto onde elas pudessem trabalhar a si mesmo, né, como seres humanos, buscando um perfeccionamento, para que através desse perfeccionamento individual de cada um, podamos ir rumo a um caminho de uma sociedade melhor, né, que ele chamava de paraíso terrestre, que para ele era um mundo onde não houvesse conflitos, não houvesse enfermidades, que também as pessoas tivessem uma qualidade de vida e uma boa saúde, ou seja, onde não houvesse também enfermidades. Né? Porque se mirarmos o mundo, hoje em dia, quase que não há nenhuma pessoa que não tenha uma dessas 3 coisas. Ou seja, conflito, né, problemas econômicos ou problemas de enfermidade. E ele dizia, nessa oportunidade, não é necessário criar uma outra religião, porque todas as religiões que existem são boas, porque buscam conduzir ao homem nesse caminho. O que ele entendia é que havia necessidade de algo mais prático, né, onde as pessoas pudessem praticar sua religiosidade, tendo em vista que todas as religiões buscam que o ser humano pueda ser útil a outro ser humano. Sí, esa solidaridad y esa búsqueda de bien común y de amor al prójimo, de que de alguna manera todas las religiones nos hablan, ¿verdad? O sea que el Llorei no se considera una religión. ¿Cómo se considera entonces? ¿Una terapia? ¿Una filosofía? El maestro decía que nuestra institución era una ultra religión. ¿Por qué? Porque en realidad deveria abarcar todas as religiões do mundo. Não? Evidentemente, por ser uma filosofia espiritualista, por ter crença em Deus, creemos em Deus, não? Existem alguns aspectos que seriam considerados como aspectos religiosos. Por exemplo, temos culto a nossos antepassados, temos um culto de agradecimento. Não? Para quê? Para que as pessoas, através dessas atividades, pudessem e puedan manifestar sua própria religiosidade. Pero a filosofia, ou a instituição, melhor dito, abarca muitos outros aspectos. Porque este famoso paraíso terrestre, a que se referia nosso maestro, deveria abarcar também a verdade, a virtude e a beleza. Por lo tanto, trabalhamos com a arte como um meio também de elevação do ser humano, principalmente com a arte da flor, a Ikebana Sangetsu, que é a nossa escola de Ikebana. Trabalhamos com a agricultura natural, que é o retorno a uma maneira de produzir alimentos sem químicos, sem agrotóxicos, que hoje são tão prejudiciais à saúde. Dessa forma, a nossa instituição abarca vários caminhos para que, através desses caminhos, o ser humano pueda, pouco a pouco, perfeccionar-se e alcançar o nível em que, através dele, ele possa ser útil a outras pessoas e, assim, sucessivamente, criando uma grande cadena, né? Um grande mundo onde
o altruísmo prevaleça em vez do egoísmo que está tão enraizado na sociedade atual. Sí, es lo que lamentablemente vemos, ¿verdad? A pesar de tantas prédicas, como que se dice mucho y se hace poco, ¿verdad? O sea que había toda una búsqueda integral a través de, bueno, a través de una alimentación sana, a través de un comportamiento, como tú decías, de amor al prójimo, de solidaridad, de buscar el bien común, o sea, no solo el bien propio, ¿verdad? Y a través, como tú decías, de un perfeccionamiento espiritual. Claro, acreditamos que uma grande maioria das pessoas pensa desta maneira. Não é que a humanidade está totalmente direcionada para o egoísmo, né? As pessoas não saem na calle querendo fazer dano às demais. Evidentemente não é assim. Pero o que falta realmente é uma prática cotidiana, né? Uma maneira de existir e de viver de uma maneira diferente através de uma prática que pode ser realizada dia a dia, todos os dias. Não que necessariamente, e com isso não quero dizer que nós somos contra, a pessoa simplesmente em uma vez à semana ter uma prática religiosa ou uma prática espiritual. Não descartamos isso, é necessário também, mas o mais urgente é o que nós chamamos de um pragmatismo religioso, que é a pessoa praticar em seu cotidiano sua religiosidade, sua crença, su deseo de ser útil a los demás. Bueno, con respecto al Yorei, no sé si existe alguna práctica cotidiana concreta que el Yorei aporte o que el Yorei aconseje, más allá de todas las que sabemos o hemos leído, estudiado. Sim, evidentemente, o carro-jefe de nossa instituição é o Yorei. Yorei significa purificação do espírito. Por quê? Acreditamos nós, né, que nosso espírito, a base de nosso espírito são os pensamentos e sentimentos. Devemos cambiar nossos pensamentos e nossos sentimentos. E esses sentimentos e pensamentos, que é nossa parte espiritual, ela se manifesta através de uma conduta, né, que são as ações. Por lo tanto, para cambiar a ação do homem, precisa necessariamente cambiar o pensamento e sentimento humano. Ou seja, precisamos purificar o espírito humano. E isso se hace através do Yorei, que é uma prática que pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha feito o curso de iniciação, né? Se pode ser em qualquer lugar, não necessita de uma camisa ou um local especial, né? E dura somente 15 minutos. E, em realidade, o praticante de Yorei, não somente ele está procurando ser útil a los demais, a seu semelhante, a um parente, a um amigo, a um companheiro de trabalho, mas também é um trabalho individual de ele mesmo, e na medida em que ele se oferece para ajudar outra pessoa. Ou seja, ele passa a entrar num caminho verdadeiramente altruísta. Bueno, un poco que me contestaste un poco la pregunta que yo pensaba formular, porque en un momento yo como que la veía un poco pasiva, la práctica del Yorei, en el sentido de que otros te transmitían el Yorei, como que veía poco esfuerzo de la persona. Al estar recibiendo el Yorei, digo, como que no parecía una disciplina muy complicada, digo. No sé si tú quieres comentar algo al respecto. Sí. Como somos uma instituição, que desejamos trabalhar nesse sentido, mas aliado do Yorei, evidentemente, todas as pessoas que vêm a recebê-lo, as quais chamamos frequentadores, né? Se elas assim lo desejam, elas também podem pedir entrevistas e serem entrevistadas e serem orientadas. Porque, como eu expliquei anteriormente, a base de tudo é cambiar o pensamento e sentimento humano. E, por lo tanto, a pessoa, melhor dito, necessita ser orientada também nesse sentido. Porque, senão, vai dar a impressão que o Yorei é uma varita mágica, que basta receber Yorei e tudo cambia. Não é assim. Não? O Yorei é simplesmente para que a pessoa salga de seu estado em que está, não? E, a partir daí, ela busque transformar-se. É muito importante o passo seguinte, que é transformar-se. E isso passa necessariamente para que ela compreenda a razão das coisas. Por que me passa isso? Por que comigo? Sempre os porquês que nos acompanha quase que uma vida toda e muitas vezes, por não saber a resposta, não conseguimos
produzir nenhum câmbio dentro de nosso próprio interior, né? Continuamos sofrendo. Por lo tanto, a prática do Jorei, ela vai acompanhada das enseñanças do maestro, no sentido de ajudar a persona a encontrar o verdadeiro caminho de sua própria felicidade e que, a partir de aí, ela pueda também fazer o mesmo com outra pessoa. Ou seja, quando eu encontro alguém, um amigo, um parente, um companheiro de trabalho, e sinto que ele está sofrendo por algum problema, por alguma dificuldade, eu tenho a condição de dizer a ele, mira, para esse problema, talvez a solução seja isso. E pode, então, dessa maneira, mostrar a ele um outro caminho. E é isso realmente que vai cambiar a vida da pessoa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para culminar con esta primera parte. Y vamos a continuar el próximo sábado con la segunda parte de la entrevista. Como estábamos comentando recién, que aparte de recibir esa energía del Sorey que hemos experimentado como muy benéfica, ¿verdad? Quienes la hemos experimentado, tú decías que además existía toda una orientación para las personas para que cambiaran su forma de pensar, su forma de sentir. Esa misma energía del Yorei, ¿de alguna manera te ayuda a equilibrarte o también a orientarte también interiormente, a encontrarte contigo mismo también para ese respecto? Sí, evidentemente sí. Y eso es necesario para que la persona también crea y que ela pueda seguir el proceso, ¿no? Nós tenemos várias experiências, inclusive experiências científicas comprovadas, né, que o Jorei atua diretamente nas ondas alfas e nas ondas tetas, que isso produz um estado interior, quase que um estado de meditação. Portanto, a pessoa, nesse estado, necessariamente vai ter uma visão melhor de tudo que está passando ao seu redor e ela mesma, então, vai encontrar uma saída. Isso do ponto de vista do comportamento. E do ponto de vista físico, também é a comprovação científica, né? Inclusive uma realizada nos Estados Unidos alguns anos atrás, que mostra que o recebimento do Jorei aumenta em hasta 3 vezes mais a quantidade de células NK do organismo humano, que são a base do sistema imunológico do corpo humano. E dessa forma, um corpo humano imunizado, corpo humano com essa potência, evidentemente vai livrar-se muito mais facilmente de enfermidades y va a poder obtener una cura física mucho más rápida. Bueno, sí, justamente lo habíamos leído en la cartelera, que también nos había parecido interesante, y bueno, quienes estamos, un poco interesados en la medicina natural, que es justamente lo que hace, ¿no? Fortalecer la parte inmunológica para que el cuerpo se defienda y para que el cuerpo se fortalezca, ¿verdad? Un poco, como que el Sorey diría un poco a la mano de eso. Otra temática que el Sorey también un poco que enfoca es el tema de los antepasados, porque de alguna manera el Sorey piensa, cree o está seguro de que elevando a los antepasados podemos elevarnos nosotros. ¿Es correcto eso? Sí, muy interesante su pregunta. Gostaria de explorar un poco ese asunto. En realidad, ¿no? Nosotros acreditamos que, assim como ocorre no mundo da matéria, quando falece um parente, um padre, uma madre, nós outros, naturalmente, muitas vezes, recebemos herência deles, não é assim? Pero nos olvidamos que, do ponto de vista espiritual, também recebemos herência, né? Hoje em dia, principalmente no campo da medicina, isso está mais do que claro. A medicina habla de doenças congênitas, não? Doenças que vêm através de los genes de las pessoas. Isso não se pode contestar. Hoje se sabe que é assim. Por lo tanto, nós outros simplesmente o que hacemos é profundizar isso que a medicina, de alguma maneira, já está se dando conta, né? E se observarmos realmente, cada um de nós outros, quantas vezes nós pegamos, nos vemos fazendo coisas que assim nossos padres, né, nossas madres, nossos abuelos,
quantos comportamentos são repetitivos, né, no tempo. E comportamento, nós outros sabemos, como eu já havia dito a você, são a base do comportamento, essa base do pensamento e sentimento. Por lo tanto, quando eu me comporto de uma maneira, é porque eu penso e sinto, né, desta maneira. E muitas vezes, esses pensamentos, na grande maioria das vezes, também está unido aos antepassados. Se é assim, e se eu consigo trabalhar meu pensamento e sentimento, eu também sou capaz de ajudá-los a cambiar no mundo espiritual. Porque também temos a crença na existência de um mundo espiritual, também creemos que a morte não existe, não? E, por lo tanto, de uma ou de outra maneira, estamos unidos a nossos antepassados, né? A nossa linhagem espiritual. Por isso, acreditamos ser muito importante o trabalho com os antepassados para também a transformação do pensamento e sentimento de nós outros que somos os descendentes. Se nós miramos o mundo atual, quantos problemas não se resolvem por problemas culturais, não? Coisas que traemos de siglos, muitas vezes, maneira de pensar, maneira de actuar. Portanto, se hace muito importante, muito necessário, cambiar esse estado de coisas para que as sociedades possam viver de outra maneira, de uma maneira correta, rompendo, muitas vezes, essas cadenas culturais que, em algumas vezes, solamente nos prejudicam e nos traem comportamento totalmente inadequado. Yo creo que muchas personas estarían de acuerdo con lo que tú dices. Ahora la novedad vendría a ser que la persona, vamos a decir, nuestro familiar aún fallecido puede cambiar o puede mejorar, ¿verdad? Eso sería un poco la novedad y lo que capaz que muchos podían hasta sorprender. Sim, apesar de que a cultura popular, eu he viajado vários países da América Latina, a cultura popular tem esse conhecimento subjacente. Por exemplo, quem já não escutou, né, uma pessoa dizer, ayer sonhei com minha abuelita, creio que minha abuelita quer uma missa. Não é assim? É certo, é certo. Né? Então, a cultura popular, né, que em Brasil e na América Latina também se diz, a voz del pueblo, a voz de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, la vi bien, la vi contenta, o la vi triste, la vi mal, ¿verdad? De alguna manera sí, como que será eso que tú decís, sí. Entonces, isso, a cultura popular, né, sabe, ou pelo menos percebe que é assim, que a morte não é aquilo que nós outros pensamos que seja um final de tudo. É um outro estado, em uma outra dimensão, pelo que muitas vezes as comunicações seguem existindo, apesar de que nós outros não nos damos conta ou não as percebemos. O que nós estamos querendo fazer é trazer isso de uma maneira mais clara, não? Mais presente para as pessoas, para que elas, então, através disso, possam atuar diferentemente com seus antepassados e ter um critério da morte diferente do que, na grande maioria das vezes, temos. Yo había escuchado también, no sé si es cierto, tú cualquier cosa me puedes corregir, de que también muchas dolencias nuestras físicas también las podíamos superar a través de todo ese mejoramiento, esa superación a los antepasados. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Es correcto, ¿por qué? Porque, como le dije, são herencias, né? Herencias que estão presentes, não? Numa outra dimensão, mas não estão presentes. Então, quando uno busca a sanação, né, de uma maneira diferente, toda a cadeia que está unida a esse problema se sana também. Né? É um trabalho em conjunto. Por isso, realmente, há confirmações, como eu lhe disse, há trabalho científico. Agora mesmo vamos publicar brevemente um livro, né, que trazendo todas essas experiências, comprova que realmente quando um dos eslavones se recupera, toda a cadeia se recupera, porque funciona assim, realmente como uma grande cadeia. Pero tiene que ser con familiares. Por ejemplo, si yo tuve un amigo que me influyó mucho en varias actitudes, o que yo me dejé llevar por él, por ejemplo, es un ejemplo, elevándolo a él, ¿yo también me puedo mejorar o solo funciona a través de familiares? No, funciona con otras personas también, porque todas aquellas personas con las cuales tenemos contacto
Nós temos o que chamamos uma afinidade espiritual, né? Acreditamos que os encontros não ocorrem assim, por casualidade. Nada passa por casualidade. Por lo tanto, aquele amigo que me influenciou, aquele amigo cercano, não, ele tem uma afinidade espiritual comigo. E sendo assim, o que eu fazer por ele vai funcionar também. Pero entonces en el culto de los antepasados que se ponen los familiares, ¿también se pueden poner amigos? Evidentemente, sim. Nós chamamos oração no culto de antepassados, mas todas aquelas pessoas afines com uno podem ser relacionadas. Os amigos, né, sem dúvida alguma, podem ser relacionados. Otra pregunta que yo tenía para hacer, si a través de, bueno, de esa afiliación que tenemos con esa cadena, puede existir algún tipo de, vamos a decir, de comunicación o de diálogo con esos parientes fallecidos, o no sé si me explico. Sí. Nosotros diretamente não trabalhamos com isso, né? Não é nosso objetivo, essa é uma prática mais espiritista. Nosotros não, sí, por ahí venía la pregunta. Sí, sí. Nosotros não negamos isso, pero não é nossa prática. Nosotros não vamos nessa direção, a não ser que isso ocorra, e às vezes pode ocorrer naturalmente. Se ocorrer naturalmente, evidentemente vamos trabalhar o tema. Pero a oração de los antepassados não é, não? E com isso não quero dizer que a prática espiritista seja boa ou mala, lejos de mim, não é nesse sentido. Simplesmente dizer que são coisas distintas e diferentes. Não? O culto antepassado, as orações antepassado, antes de mais nada, tem o objetivo de venir a agradecer a existência de eles. Porque acreditamos que essa é a forma mais rápida e mais fácil de que eles também possam elevar-se através de nosso espírito de gratidão, que se transforma, não, pela lei do amor, em luz para eles. Por lo tanto, quero deixar bem claro isso, não somos contra as práticas nem nada, não, ao contrário, mas o culto do antepassado, mais allá de tudo, é uma prática de gratidão hacia eles. De gratitud, sí, en realidad la pregunta no era tanto para prácticas espiritistas, sino para una simple capaz que comunicación mental telepática, más bien más bien la pregunta era por eso, porque yo una vez tuve una experiencia de que, bueno, comparaba un poco mi padre con mi abuela, tanto la similitud física como la forma de ser, y estaba pensando en mi abuela y la imagen de mi abuela, y entonces yo como que me interrogué, ¿quién sería la madre de ella? Porque yo no la conocía. Me apareció la imagen de una persona, o sea, visualicé la imagen de una mujer, y en un momento la sentí como que sí, que era verdad, y tal, y como que la mente después empieza, ¿será verdad? ¿Será fantasía? Sim, não, nesse sentido tem razão. Isso ocorre realmente com muitas pessoas que recebem jorei ou que têm uma prática de oração aos antepassados, né, ou culto aos antepassados. Isso ocorre até frequentemente, eu diria, né? Até frequentemente. Né? Isso é assim mesmo, porque em realidade, segundo nossa crença, o mundo material e o mundo espiritual são mundos paralelos, portanto estão em constante contato. Então isso ocorre, sem dúvida alguma ocorre, y muchas veces. Sí, bueno, está, es un buen, digo, me da una tranquilidad. Una de las últimas preguntas que yo tenía era si es posible hacerle llorei, bueno, a un animal, a una planta, un animal, bueno, no tanto por la parte espiritual, capaz, pero por la parte sanadora. Sí, buena pregunta. Todos los seres de la naturaleza, todos los seres, tienen en su composición un espíritu también. Você me podia perguntar, então, se eles têm espírito, qual é a diferença entre o espírito de um animal e o espírito do homem? Segundo nossa maneira de pensar, a diferença é que o ser humano, mais allá de ter um espírito, tem um alma, que é uma partícula divina. Essa é a única diferença. Por lo tanto, como todos os seres da natureza têm espírito, é factível receberem jorei também. Né? Pero, o mais importante na prática do jorei é o pensamento com o qual eu lo hago. A intenção. Exatamente, a intenção. É natural que uno queira que as coisas ocorram de uma maneira
que uno cree que es la mejor, né? Pero por isso que nossos membros também passam constantemente por um processo de perfeccionamento, hacemos classes, damos cursos, para que eles entendam que todas as coisas têm um curso natural, né? E se em determinado momento, tanto o ser humano como um animal ou uma planta, tem que partir ao mundo espiritual, chegou o momento de partir, mesmo que eu ministre e chorei, né? Não vou conseguir que esse animal ou que essa pessoa se salve, se é que o curso natural vá para outro lado. Pero isso não impede, não, que nós outros hagamos llorei a los animales e hasta las plantas. Nós temos experiência com pessoas que fizeram llorei para a planta, né? E a planta revigorou-se, a planta tomou outra característica muito mais bonita, né? E só para terminar, existe uma experiência muito famosa de um científico japonês em que ele hizo um experimento com água, né? E ele manifestava pensamentos de diferentes modalidades e observava o que ocorria com a molécula da água. Então, quando era expressões de amor, as moléculas se comportavam de uma maneira. Quando eram de ódio, de outra maneira. Por lo tanto, é muito importante o pensamento, né? Por que lo hago? Com que objetivo? Pero, para encerrar, não há nenhum problema. É lógico que os animais recebam llorei, los demás seres, ya que todos poseen espíritu. Bueno, muchas gracias. Estaríamos cerrando acá la entrevista. Realmente muy agradecido por este tiempo. Y bueno, y también que la audiencia tenga la posibilidad de escuchar y de recibir este mensaje que con esta actividad que como decíamos, capaz que no es muy difundida y bueno, con este granito de arena se va a poder difundir un poquito más. Muchas gracias. Então, eu que queria agradecer realmente a todos que nos escutaram, não? Que nos deram permisso de entrar em suas casas, e invitar a todos que venham receber Llorei. Não necessita crer nem nada, venham experimentar, não? Venham sem nenhum prejuízo, sem nenhum e vamos ver, né? A invitação está hecha, gostaria realmente que todos pudessem ao menos prová-lo. Cómo no, sí, nosotros después pasaremos algún teléfono de contacto o algo para que aquellos que tengan interés lo puedan hacer. Bueno, ha sido todo por hoy, hasta el próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Salió bien?